Então, nessa questão, o número k é igual a 2/3 elevado a log de 5, vezes 3/5 elevado a log de 2, vezes 5/2 elevado a log de 3, está no intervalo. Então, calculando-se o valor de k, né, simplificando essa expressão, então nós encontramos o valor de k e ele pergunta, então, em qual desses intervalos o k se encontra. Então, na opção A, o intervalo fechado no 0, aberto no 1, ou na opção B, o intervalo fechado no 1, aberto no 2, opção C, o intervalo fechado no 2, aberto no 3, ou fechado no 3, aberto no 4, a letra D, ou finalmente a letra E, o intervalo fechado no 4, aberto no 5. E para encontrar o valor de k, eu vou levar em consideração algumas das propriedades. Na verdade, eu vou usar todas as propriedades operatórias de logaritmos e a própria definição de logaritmo. Então, além da definição, vamos relembrar aqui as propriedades de logaritmos, onde uma delas nos diz que o log de uma potência x elevada a r numa dada base A é o produto do expoente, que eu chamei aqui de r vezes o log de x na base A. Então eu estou levando aqui em consideração a propriedade dada a condição de existência desse logaritmo, ou seja, isso aqui só faz sentido se eu tomar uma base A positiva diferente de 1 e o logaritmando x como sendo um número positivo. Então, considerando esses valores de x e de A positivo diferente de 1 e x positivo, então é verdade sempre que o log de x elevado a r na base A é igual a r vezes o log de x na base A. Essa é uma das importantes propriedades operatórias. Outra propriedade que será aplicada diz respeito ao log do produto. O log de x vezes y numa base A, ele pode ser desmembrado como sendo o log de x na base A mais somado ao log de y na base A. E aí, mais uma vez, eu tenho que lembrar das condições de existência. Isso aqui só faz sentido se eu tomar A como sendo um número positivo diferente de 1 e os valores de x e y como sendo números positivos. Mas considerando essas condições, é sempre verdade que o log de um produto é a soma dos logaritmos dos fatores. E finalmente a terceira propriedade, que nos diz que o log da razão, o log de x sobre y numa certa base A, uma base A positiva diferente de 1, é igual à diferença dos logaritmos desses valores, do x e do y. Então é o log de x na base A menos o log de y na base A. Então, aplicando a condição de existência de cada um desses logaritmos, é verdade que essas propriedades são válidas, e aí são elas que vão ser a chave, na verdade, de resolução para que nós possamos encontrar o valor de k e depois, posteriormente, colocar o valor de k dentro de um desses intervalos, né? Observar em qual desses intervalos o valor de k se encontra. E para encontrar o valor de k, eu vou indiretamente encontrar esse valor calculando primeiramente o valor do logaritmo de k na base 10. E aí eu vou tomar a base 10, porque você pode se perguntar por que eu vou usar a base 10, é porque observe que o k é dado como um produto de 3 fatores. Então eu tenho esta potência como um fator, vezes essa potência, vezes essa potência. Então eu tenho 3 fatores multiplicando. Cada um dos fatores nos apresenta um expoente dessas potências. E esses expoentes, todos eles são logaritmos. E todos esses logaritmos se apresentam na base 10. Então por isso foi a minha escolha, pelo fato de eu encontrar aqui, eu vou encontrar na verdade indiretamente o k, calculando o logaritmo de k, e aí eu vou escolher para o cálculo desse logaritmo de k exatamente a base 10. Então, se k é esse resultado, isso implica naturalmente que o log de k, então eu vou encontrar o log de k e depois eu encontro k. Então o log de k
é o logaritmo de todo esse resultado, de todo esse produto. Então isso aqui vai ser o log de 2/3 elevado ao log de 5, multiplicado por 3/5 elevado ao log de 2, vezes 5/2 elevado ao log de 3. Então eu estou encontrando o valor do log de K. E aí, aplicando-se as propriedades operatórias de logaritmos, ou seja, se eu tenho o log do produto, eu posso separar cada um dos logaritmos desses fatores, somando esses logaritmos. Ou seja, o log de x vezes y vezes um fator z é o log de x somado ao log de y somado ao log de z. Então, aplicando essa propriedade, nós temos que isso aqui é igual, então é igual ao log do primeiro fator, ou seja, 2/3 elevado ao log de 5. Então eu encontrei aqui, escrevi na verdade, o logaritmo do primeiro fator. Agora eu vou somar com o logaritmo do segundo fator. Então isso aqui é somado mais o logaritmo de 3/5 elevado a log de 2. E mais uma vez, isso é somado ao logaritmo do terceiro fator. Então log de 5/2 elevado ao log de 3. Então o que eu fiz aqui foi, repito, desmembrar esse logaritmo, que é o logaritmo de um produto, pela soma dos logaritmos dos fatores. O log do primeiro vezes o segundo vezes o terceiro fator é o log do primeiro, somado com o log do segundo, somado com o log do terceiro, que é uma das propriedades operatórias de logaritmo, que nos permite fazer essa separação. Agora, aplicando outra propriedade de logaritmo, vou lembrar aqui, o log de x elevado a r, como sendo r vezes o log de x. Observe que cada uma dessas parcelas dessa soma é um logaritmo de uma potência. Então esse do meio, por exemplo, é o logaritmo de 3/5 elevado ao log de 2, ou seja, é o logaritmo de uma potência. E o logaritmo de uma potência pode ser reescrito como sendo o expoente multiplicado pelo logaritmo da base. Então é exatamente o que eu vou fazer para cada uma dessas parcelas da soma. Então na primeira parcela, o logaritmo de 2/3 elevado ao log de 5, eu vou reescrever como sendo o log de 5, que é o expoente, multiplicado pelo log da fração, que é a base, pelo log de 2/3. Isso tudo vai ser somado à segunda parcela da soma, que é o log de 3/5 elevado ao log de 2, e esse log de 2 é o expoente, e da mesma forma que a primeira parcela, então eu vou transformar esse expoente como um fator multiplicando esse logaritmo, ou seja, isso aqui é o log de 2, que é o expoente, multiplicado pelo log de 3/5, que é a base. E aí faço a mesma coisa para a terceira parcela. Então, mais esse terceiro logaritmo, que nada mais é do que o log de 3 multiplicado pelo log de 5/2. Bom, aplicando agora a terceira propriedade que eu havia escrito, o log de uma fração, ele pode ser desmembrado como o log do numerador menos o log do denominador. Então, aplicando esta última propriedade, porque observe que, mais uma vez, cada uma das parcelas, em cada uma delas, há um log de uma fração. Então, em cada uma dessas
em cada um desses logaritmos, que é o logaritmo de uma fração, eu vou separar como sendo um logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador, para cada uma das frações que aparecerem. Então aqui nós vamos ficar com o log de 5 vezes o log de 2/3, eu vou desmembrar como sendo o log de 2 menos o log de 3. Então eu separei o logaritmo de 2/3 como sendo o log de 2 menos o log de 3, que é uma propriedade válida no caso dos logaritmos. Então isso tudo aqui representa a primeira parcela, que eu vou somar com a segunda, log de 2 vezes o log de 3/5, então eu vou fazer a mesma coisa para o log de 3/5. Então nós vamos ficar com o log de 2 multiplicado pelo log de 3/5, que eu vou desmembrar como sendo o log de 3 menos o log de 5. E a mesma coisa aplicada na terceira parcela. Então eu vou somar aqui com o log de 3, multiplicado pelo log da razão. Então aqui vai ficar o log de 5, menos o log de 2. E aí, chegado nesse ponto, nós observamos a expressão que representa, uma vez que eu tenho k, e aí eu comecei calculando a partir dele o log de k. Então essa expressão toda essa expressão, nada mais é do que o log de k. E aí, para representar esse resultado, até para simplificar, porque a expressão na verdade ela está só aumentando nesse desenvolvimento, eu vou tomar aqui como sendo os valores dos logs de 2, 3 e 5, que observe que toda a expressão se resume a uma combinação de fatores envolvendo soma e multiplicações e diferenças entre o log de 2, o log de 3 e o log de 5. Eu tenho aqui três parcelas somando, sendo que na primeira eu tenho o log de 5 multiplicado pelo log de 2 menos o log de 3. Somado isso com a segunda parcela, que é o log de 2, que multiplica o log de 3 menos o log de 5. Somado a terceira parcela, que é o log de 3 multiplicado pelo log de 5 menos o log de 2. Então isso aqui nada mais é do que uma combinação de valores aqui, do log de 2, 3 e 5, entre multiplicações, somas e diferenças. Então, para nós enxergarmos quanto dá essa expressão, para tentar simplificar um pouco esse processo, eu vou tomar aqui o log de 2 como sendo um valor que eu vou chamar de A, não interessa quanto seja esse número, mas eu vou representar o log de 2 como sendo um número A, o log de 3 como sendo um número B, e o log de 5 como sendo um número C. O log 2 é A, o log 3 é B e o log 5 eu tomei como sendo um número C. Então, em vista disso, eu vou reescrever aqui o log de K é igual, o log de K é igual a isso aqui, essa expressão toda. Então eu vou tirar essa última igualdade, porque eu não vou continuar, parei aqui. Isso aqui tudo é o log de K. Então agora eu vou reescrever isso tudo que está aqui em função de A, B e C, que eu tomei como sendo, respectivamente, os logs de 2, 3 e 5. Então quer dizer que isso tudo aqui, que é o log de A, o log de K, é igual a C, que é o log de 5, C que multiplica A menos B, o log de 2 menos o log de 3. Então C que multiplica A menos B. Mais a segunda parcela, o log de 2, A, multiplicando o log de 3 menos o log de 5, ou seja, B menos C. Mais o log de 3, que é B, que multiplica o log de 5 menos o log de 2, ou seja, C menos A. Então isso tudo aqui é o log de K. Então, fazendo esses produtos, aplicando a propriedade distributiva aqui nessa diferença, então eu tenho que isso aqui é igual a, isso aqui é igual a AC, o primeiro fator aqui, menos BC, mais AB, menos AC, mais BC, menos AB.
Então AC menos BC mais AB menos AC mais BC menos AB. Observando que AC menos AC, AC menos AC, então esses dois fatores se anulam. Essas duas parcelas se anulam. Menos BC mais BC igualmente se anulam. Mais AB menos AB igualmente se anulam. Então isso tudo aqui é igual a zero. Então, uma vez que isso tudo é zero, significa dizer que o log de K é zero. E aí, finalmente, se o log de K é igual a zero, então, pela definição, isso significa dizer que K é igual a base 10 elevado ao expoente zero. Ou seja, então K é igual a 1. E se K é igual a 1, significa que K pertence ao intervalo fechado no 1 e aberto no 2, que é a resposta na letra B.